Por que será que a gente é tão irmão de nosso amigo e tão pouco irmão de nosso irmão? Por que a gente trabalha para conquistar uma irmandade de um amigo e a gente desdenha daquela irmandade que já havia antes? Por que a gente cria uma família espiritual entre as pessoas que têm afinidades e deixa para trás aquela irmandade que já existia dentro de casa? Por que não conciliar os dois? Por que a gente não se esforça também para conquistar aquele que naturalmente já está com a gente? Seria tão bonito, tão delicado fazer essa recuperação do passado. Por que o ser humano foge do passado? Isso. A gente pensa que o passado já foi, está pronto e que a gente não tem nenhuma interferência ou influência. Não. O passado precisa de constante cuidado para não morrer. Bem-vindo à máquina! Temos uma noção equivocada de que espontaneidade é falar aquilo que vem primeiro na cabeça. Que o espontâneo é aquele que é passional, direto, sem filtros. Não. Não. E não. O espontâneo é aquele que ensaiou, mas deu tudo errado. É aquele que planejou, mas não funcionou. Ele só pode rir de si mesmo. É aquela risada involuntária, aquela risada gostosa de quem está experimentando a vida pela primeira vez. Eita! Fafi Siqueira! Fabrício! Mas que beleza! Oxi, me arrumar aqui um pouquinho, tá tão bonito. Que monumental! Nascida no Rio, radicada em São Paulo, Fafi Siqueira é atriz, cantora, compositora, comediante. Ficou conhecida pelas imitações do cantor Roberto Carlos e do comediante Golias. Participou de diversas novelas e séries da Rede Globo, como Dercy de Verdade, Dercy Gonçalves, Pé na Cova, Sai de Baixo, entre tantas. Fez uma série de espetáculos musicais e atualmente interpreta a sogra divertida Se Eu Fosse Você, musical, em cartaz em São Paulo até dezembro. Se eu fosse você... O que eu sou? Se eu fosse você, eu ia assistir, por exemplo, a minha peça. É tão engraçada, eu faço uma velha tão engraçada, cara. Uma velha que é chique, é rica, mas é totalmente maconheira. E odeia o genro, e num determinado momento o genro troca de corpo com a nora, e fica o homem com a mulher dentro do homem, e eles viram duas coisas distintas, e ela se enrola toda também, e é bem legal. O sucesso do musical, assim como o sucesso dos dois filmes, né, da franquia, mostra o quanto que é atraente a troca de papéis masculino e feminino. Sim, é engraçado, né? O quanto que a gente fica interessado com a troca, né? Com esse castigo de ser o outro. Tu gostaria de ser homem? É mais fácil. Por que tu gostaria de ser homem? Porque é mais fácil tudo. Tudo é mais fácil. Você pode andar sem camisa, você não precisa se maquiar. Você pode ser feio e namorar uma pessoa mais bonita. Ah, só um minutinho, ela me citou agora. Você pode ser pobre, você pode falar mais alto, você tem emprego mais fácil, você ganha mais. Eu acho que é mais fácil. Você não fica menstruado. Dá licença, mas eu vou sair do sério.
Mas tu viveu, de uma certa forma, num mundo masculinizado. O mundo é masculinizado, ainda é masculinizado. Ainda é. E tomou atitudes muito fortes. Por exemplo, assumir a comédia não é algo feminino. Não. Principalmente quando começou. A minha geração, não. A minha Não é. Hoje já geração. tem a Tata Werneck, já tem várias comediantes, a Calabresa. Isso. Já tem toda uma geração se formando, mas antes... Não, acho que começou comigo. Essa geração de... Acho que foram as três, assim. Um Espírito Santo, assim. A Fafi, a Cláudia Gimenez e a Regina Casé foram as três que começaram a não fazer escada para os homens. Porque só tinham, quando eu entrei na escolinha e entrei na Praça Nossa, Sim. eu via que todas essas pessoas maravilhosas, Nair Belo, Lolita Rodrigues, a Catifunda, que eram pessoas que eu via quando eu era pequena, elas todas eram uma escada, elas preparavam a piada para o homem ir lá e pá, Sim. fazer o gol. Então essas... Ela não tinha um jeito de finalizar. Não. De modo nenhum. De modo nenhum. Eu até no começo eu percebi que era aquilo e até tive que falar um pouco mais alto e até passei por chata, assim como a Regina deve ter passado por chata e assim como a Cláudia Gimenez passou por chata. A primeira geração que obrigou o homem a levantar a bola pra gente foi essa geração. E agora não. E outra coisa, a gente não podia ficar bonita. A mulher tinha assim, aquela que fazia rir e aquela que era bonita, bundão, ainda tem, tudo bem, as paniquetes, né? Meu sonho, inclusive, era ser uma paniquete. Sim, ou tu fazia o papel da gostosa, Isso. ou fazia o papel da palhaça. Isso. E aí tu ficou com o papel da palhaça. Eu fiquei com o papel da palhaça. Mas mesmo sendo gostosa. Ai, Meu Deus, olha o que acontece Delícia! na máquina! Olha que loucura! Delícia! Alavanca pra ti de castigo. Funk carioca. Odeio. Depois de um beijo, o que sobra? A dancinha. Odeia por quê? não gosto. Eu não Mas gosto se de tiver funk. que interpretar, tranquilo. Não, se tiver que fazer num quadro, eu faço. Mas olha, eu não gosto de funk carioca. Eu sou carioca e me orgulho disso. Sou carioca da Tijuca, mais carioca impossível. Eu acho mal rimado, eu acho indecente, olha que louca. Eu acho desnecessário em determinados momentos. Você acredita nisso? Eu um pouco de puritanismo acredito, nisso não, pra mim. até porque tu prefere algo muito mais refinado? Não necessariamente, eu acho que tem O que tu gosta de ouvir? Eu gosto de ouvir rock, eu gosto de ouvir MPB, eu gosto de ouvir tudo, menos Mas tu quer axé. letra, tu quer letra. Eu quero letra, mesmo que seja engraçada. Eu sou compositora, eu já Sim, gravei, sim. ainda, mas eu tenho letras engraçadas pra caramba. Durante 12 anos eu fiz um show de direção de Chico Arantes, só coisas engraçadas. E pornográficas também, mas, assim, eu acho que o funk carioca, ele entra em horas desnecessárias, para uma idade desnecessária, para crianças que estão falando coisas que não sabem nem o que estão falando. Pera. Desce, sobe, empina e rebole, toda delícia, toda gostosa. Desce, sobe, empina e rebole, toda delícia, toda gostosa. Isso, Giovana! Ai. Ai. É um problema de prevenção, de educação. Como ficariam as crianças com isso? Olha a máquina falando. Fala. O que se faz agora com as crianças é o que elas farão depois com a sociedade. É isso. Baita frase. É. Então, assim, a gente vai ter uma resposta desse funk. Eu acho assim, eu fiz uma minissérie de uma mulher histórica chamada Dircy Gonçalves, que eles botaram, que é uma mulher popular, é uma mulher que é heroína do pessoal que pega trem, que acorda às 4 da manhã. E que muita gente disse pra mim, poxa, dona Fafi, a gente não podia ver, passava 1 da manhã. Fui lá e perguntei pras pessoas, por que passa 1 da manhã? Ah, porque ela falava muito palavrão. Sabe que o meu túmulo, por exemplo, ele é de casal. É um túmulo de casal, é grande, é amplo. Eu até tô pensando em botar 2 banquinhos pro pessoal ficar ali conversando, batendo um papo, não é verdade? Porque, gente, eu não penso na morte.
Eu penso na eternidade. Eu devo ao povo aquilo que sou. Eu devo a vocês. Eu jamais queria morrer sem agradecer a vocês. Tudo que vocês me fizeram. Vocês me deram um nome. Vocês me fizeram. O povo nunca me abandonou. O povo sempre me acompanhou. O povo sempre me prestigiou. O povo sempre me aplaudiu. Mas falaste algo muito interessante sobre a questão das canções, a composição engraçada. Há um preconceito com essa composição engraçada, porque parece que é paródia, parece que é brincadeira. A gente não sabe rir com a música. Ou a gente se emociona, né? Ou a gente fica seduzido. Eu tenho muita coisa assim que parece que é humor. Você não pode nem colocar dentro de um show com músicas normais, não. Você fala, por que você não faz um show só com as tuas músicas engraçadas? Fala, mas por que eu não posso fazer um show, pegar uma música engraçada minha e fazer essa mistura, né? Colocar uma música engraçada. O Eduardo Duzec tem muito isso. Tem. Né? Você quer ver uma coisa que você falou de ser homem? Quando eu mais ou menos eu resolvi que eu queria ser atriz, que eu sou uma atriz que comecei com 33 anos, comecei tarde como atriz. O João Araújo, pai do Cazuza, que Deus o tenha, ele comprou uma gravadora, me levou para a gravadora dele, da RGE, e botou o Durval Ferreira, que é um cara da Bossa Nova, que Deus o tenha também, para tomar conta. E ele falava assim para mim, você é muito teatral, não sei o que eu vou fazer com você. Eu falei, poxa, mas tem um cara aí que tá vindo também comigo, é um cara teatral também. Eu tenho um trabalho muito parecido com o do Zeke, que tanto pode fazer música romântica, né? Eu já vi você, não minta, como faz coisas engraçadas, né? E fala, pô, mas Eduardo Zeke é homem. Que preconceito! O que é a máquina? Ela é assim, mistério. Só eu vejo, você vê. Decide cabo a rabo. Por que é tão importante para ti? Porque a coragem dessa pessoa que viveu atrás, numa época, que se ela não fosse o trator que ela era, ela não ia conseguir viver. Aliás, eu acho que a Dercy se não houvesse Dercy, não haveria Viúva Porcina. Embaixo, Regina Duarte. Grande, é verdade. Ela influenciou essa criação desse personagem. Se não houvesse Dercy, não haveria... Porque ela criou moda, ela criou tendência, ela criou neologismos, ela abriu espaço para a mulher na televisão brasileira. Ou seja, ela tem mais que motivos para ser uma lenda. Todas nós assinamos embaixo. A sexualidade é outra depois dela. É verdade. E ela era uma pessoa bastante puritana até nesse sentido, né? Em relação à sexualidade. Ela era bem puritana nesse sentido, assim. Nunca quis ter filhos. Foi consciente ou foi excesso de trabalho e falta de possibilidade? Eu acho que, para mim... Desculpa tocar na tua vida pessoal. Não, imagina. Mas eu tinha que tocar em ti de alguma forma. Eu nunca quis, assim, acho que sempre eu tive um medo. Primeiro veio o medo. Segundo veio um medo de que atrapalhasse mesmo a minha carreira. Eu fui muito criada para ser uma dona de casa, comportada, para casar com um advogado. E não tinha advogado. Cara, o advogado me levou para ver Cabaré, com a Liza Minnelli. Me incomodava um pouco essa regra de ter que fazer. Eu fui criada num bairro, assim, muito puritano, numa profissão, eu me formei para ser isso tudo. Bom, enfim... Aí eu fui ver esse filme Cabaré. E aí vi a Liza Minnelli, eu cheguei em casa e falei, pai, olha, eu não quero ser mãe, eu não quero ser dona de casa, eu não quero ser uma esposa comportada. Eu quero ser a Liza Minnelli. The knitting, the book and the broom, it's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating, right this way your table's waiting. What
upwards, permitting some prophet of doom to wipe every smile away. Aí meu pai falou, olha, faz o seguinte, tira um diploma para se você for presa, você entrar numa cela. Mas bom argumento do teu pai. Meu pai era genial. É aquele argumento que eu vou usar também. E aí você vai querer ser o que você for, vai ser e tal. E aí eu comecei a participar de festivais, né? Que na minha época era festival. Cada cidade tinha um festival. Tudo meio contrabando, né? Era. Eu mesmo era uma pessoa bastante cambalacheira com festival. Era meio tratado como um hobby, né? A gente tinha como um hobby, porque cada estado do Brasil, cada cidade tinha um festival, mas eram festivais assim... Mas sérios. tu participava deles? Eu participava. Cada festival só podia participar um compositor com uma música. Eu colocava 5, cada um com um pseudônimo. E os meus intérpretes na época eram a Sandra de Sá, a Joana, o Elimar Santos, eu e o filho do Sargentelli, que foi um grande sambista que tinha uma voz muito bonita. Assim, e depois vocês se dividiam? Isso, depois a gente dividia tudo. Tu conseguiu uma boa grana com isso? Conseguia. Quanto mais ou menos? Sabe? Olha, se fosse hoje em dia, cada um ali ia conseguir uns 15 mil reais por mês. Que legal! Era só legal. Com festival. A gente rodava muito, a gente ia assim rodava bastante. E o meu pai tinha uma coisa que meu pai tinha assim, ele ficava preocupado com drogas, né? Anos 70 e tal. Então, ao invés dele soltar, ele fazia assim, ele alugava um galpão, chamava todo mundo lá para casa, patrocinava todo mundo, ficava todo mundo debaixo dos olhos dele, debaixo dos olhos dele, e ele, a gente tá precisando de uma guitarra. Ele ia lá, comprava a guitarra e dava, ou ele tinha uma coisa assim... Ele queria monitorar. Mas ele era esperto, porque ele monitorava sem a gente perceber, entendeu? Vocês pensavam que a generosidade não era? Não era. Ele tava, por exemplo, às vezes tinha um festival... Mas tu se drogou muito? Não, até exatamente por conta disso. Perdeu a chance. Eu perdi a chance. Eu vou te falar mais uma coisa. Era uma coisa também. Eu queria ser a popular, e eu era a popular porque eu era aquela que tomava conta. Numa turma, as pessoas se drogavam bastante e eu era mais popular porque eu ia para tomar conta. Como eu não me drogava, eu me arrependo profundamente. Mas na verdade, tu não foi mãe para ser mãezona de marmanjos, entendeu? Porque tu exerceu a maternidade de um modo inconsciente. Isso até hoje. No meu camarim, todo dia, todo mundo, o elenco inteiro passa lá me pedir a benção. Todo o elenco. Então além de ser mãe, tu é mãe de santo. Mas eu ia falar isso pra você. Eu ia falar isso pra você. Então abençoa assim, tanto faz. Eu vou falar, tudo bem, legal, mas que... Vamos puxar a alavanca juntos? Vamos ver se a gente tem aquela sincronia romântica. Vamos. Já. O que será? Memória! Vamos ver o que a máquina lembra. Namorado. A memória de um namorado extremamente inesquecível. Mas vê só, extremamente inesquecível. Para o bem ou para o mal? Eu tenho um namorado que eu me lembro sempre, encontrei ele agora no Face. Merinho, é um advogado, Américo Celso. Mas é aquele advogado, o primeiro? Não. Mas tu teve um histórico de advogado? Tive. Tu bem que tentou fazer aquilo que teu pai queria. Tive um histórico mesmo. Tive um histórico até... O último foi ruim, que não foi namorado, mas foi ruim. Ele é advogado que é trabalhista? Ele era um advogado trabalhista, Que eu consegui... Depois de 14 anos, a falecida Manchete, que Deus tenha, eu consegui ganhar, mas ele levou mais do que eu. Enfim. Mas quantos advogados tu teve na tua vida já? Dois só. Só dois. Então não é muito. Depois, se a gente fizesse um inventário da tua vida amorosa, quais são as profissões? 2 advogados? E o resto foi gente da profissão mesmo. O resto seria quantos? Sérios? Os 4. E qual que foi nessa linha desses 6, qual o inesquecível? O advogado. Qual deles? O que era músico. Olha só, deixa eu te falar. Ele é um advogado, ele é advogado até hoje, só que ele era um grande músico, por hobby. Ele é músico por hobby. E por que ele foi inesquecível para ti? O que ele te fez? Porque
eu gostava muito dele, eu queria casar com ele, mas ele falou pra mim, você tem que escolher ou a profissão ou eu. Porque eu sou músico, eu gosto de música, mas música pra mim é um hobby. E música pra você tem que ser um hobby também. E aí... Na verdade, tu levou um fora... Foi. E não esqueceu não levei fora não, senhor. Ah, não, me desculpa. Não levei fora nada, porque ele queria dentro de casa. Dele, ela gosta. A mulher dele vai me bater. Olha, nem conheço. Mas ela assim, ele gostava de mim. Mas ele... como a mulher tem que ficar de olho, eles estão conversando no Facebook. Ou tem que conversar, olha lá no inbox o que eles estão falando aí. Não, ele gostava de mim, mas eu acho que ele tinha um certo... Porque a gente mete medo. Uma vez eu estava conversando com Isis de Oliveira, essa mulher maravilhosa. Eu tenho umas amigas maravilhosas, assim, tipo Xuxa Meneghel, tipo Isis de Oliveira, e eu vejo que os homens têm medo delas. Tem medo delas. A Isis, eu andava muito com a Isis e ela falava, porque a Xuxa era uma coisa mais difícil mesmo de chegar perto dela, mas a Isis, ela tinha medo. Eu via que os homens tinham medo dela. E quando as mulheres são poderosas, eu vejo que os homens têm medo dela. Não é que eu fosse uma pessoa poderosa, não é isso, mas o Merinho, ele tinha... Mas tu tem uma alegria muito forte. Tu fala rápido e alto, forte, entendeu? Isso deve assustar, né? Tu é determinado. Eu acho que sim. Tu teve que fazer 2 grandes enfrentamentos. O primeiro, em casa, não casar com o advogado. Sim. Do pai e da mãe. E depois desse advogado, de não casar com ele e ser a dona de casa. Tu negou 2 vezes isso. Foi. Na minha casa com meu pai e minha mãe foi mais fácil. Foi mais fácil. Mas dói isso. Dói. Dói ter uma vida que a gente não teve. Você sabe que às vezes eu fico pensando assim... Como seria a tua vida com ele, por exemplo? Não. Como seria a minha vida se eu tivesse construído uma família? E aí, na minha última temporada de terapia, eu penso assim, peraí, eu estou falando isso porque, como eu estou chegando a uma idade maior, eu fico pensando assim, se eu tivesse um filho, quando eu ficar bem velhinho, meu filho vai cuidar de mim. Aqui, ó, não cuida. Aqui. Máquina escolha é difícil. É mesmo, porque o que eu mais vejo é isso. Eu tenho prêmio Nobel de filha. A gente pensa que amor é herança. Amor é sempre escolha. Isso aí. Sendo independente... com vida própria, fulgurante, tu não se cansa de não ser cuidada? Ou quem te cuida? Não, eu sou bem cuidada. Quem te cuida? Meus amigos. Eu tenho amigos bastante próximos. Eu tenho, por exemplo, uma amiga minha de infância, que se chama Silvia, que é da televisão, é uma grande produtora da TV Globo. E ela inclusive até se parece comigo, agora ela não está parecida comigo, mas teve uma época que ela era tão parecida comigo, que era a época da escolinha do Raimundo, cara, que pediu autógrafo na rua pra... É bom ter um sósia. E ela tem uma querência comigo, e a família dela também, que é como as pessoas falam, tua irmã está aí. Irmã, ela é tratada na minha casa como irmã mesmo, e eu vice-versa. Então, assim, eu tenho alguns amigos também, eu tenho o Cássio, que virou meu sócio, meu produtor, que são pessoas que tiveram um tipo de vida igual a mim, também não tiveram filhos, sabe, como se fosse uma tribo que fosse se achando. E não são amargos? Não são amargos? Não são amargos. Não, são engraçadíssimos, são todos palhaços, são todos engraçados, são todos que, assim, parece que é exatamente essa tribo que foi se juntando e não tiveram filhos e que agora já passou o momento e que não querem adotar. Você é a pior mãe do mundo! Pensa que eu não sei. Agora você fica se fazendo aí de vovozinha divertida. Mas só eu sei o quanto eu sofria enquanto você se refastelava lá naqueles forrós e naquelas gafieiras mais sórdidas. Cala a boca, isso é mentira sua. É mentira? É mentira que eu ia e voltava sozinha da escola? Você ia e voltava sozinha da escola porque você queria. Aliás, você não me queria por perto. Ah, não. Você tinha vergonha de mim. Só que você, em vez de me educar, preferiu acreditar no que eu disse aos 10 anos de idade e desistiu de mim.
Conceição, é impressionante a capacidade que você tem de mudar os fatos a seu favor. Não é assim? O que é mais cenográfico? A Globo, o Projac ou o Rio de Janeiro? Eu acho que é o Rio de Janeiro. Trabalhar na Globo é bom pra caramba. É muito legal. É complicado. Consegue a maratona da minissérie, a maratona da novela? Tu aguenta isso? Eu não te aguento. enche o saco? Não me enche o saco não, porque o retorno é muito bom. Eu acho que isso é assim, as pessoas têm que estar com uma cabeça certa. Porque o sonho é muito grande. Então tem gente ali dentro que tem um pacote de biscoito creme cracker na geladeira e o carro do ano. E eu já vi muita gente se fu por causa disso. O que é mais perigoso, uma mulher que diz a sua idade ou a que diz o seu salário? Puxa, que pergunta difícil. A que diz a sua idade eu acho que é uma coragem. Acho que é corajosa. E a que diz o seu salário? A que diz o seu salário, não sei te falar. O homem não é corajoso dizendo sua idade, mas dizendo o seu salário. Eu acho que é mais difícil para o homem dizer o salário. Talvez o fato do homem dizer o seu salário é o equivalente à mulher dizer a sua idade. Também acho, concordo com você. Matamos. A gente conseguiu. Unidos venceremos. Contra os tapumes. Tá acabando. A máquina vai se desligar. Teu recado final. 20 segundos. Meu recado final é... Gente, o bem sempre é melhor. Sempre. Seja legal com você, seja sincero com você. E quando morrer, tu vai pro céu. Que lindo! Eu me senti assim encomendado para o céu. Muito obrigado.